Olá, boa tarde, você que acompanha o Exclusiva, seu programa de entrevista e debates aqui da Band News Difusora. Nós vamos acompanhar agora, convido você a acompanhar aqui pela rádio, mas também do YouTube da Band News, uma entrevista com o secretário executivo do Ministério de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, que está aqui com a gente no estúdio da Band News, João Paulo Capobianco. João Paulo Capobianco, eu até ensaiei esse nome para não confundir com Miguel Capobianco, que é o nome aqui da política, que sempre está conosco também. Então, João Paulo Capobianco é o número 2, vamos resumir assim, mas é o número 2, é o braço direito da ministra Marina Silva, é biólogo, trabalhou com ela nas suas gestões anteriores no Ministério do Meio Ambiente e vai conversar com a gente aqui hoje. Boa tarde, seja bem-vindo à Band News. Boa tarde, Rose, boa tarde a todos que acompanham o seu programa, é um prazer estar com vocês aqui. Bom, tem muitos temas. Quem está acompanhando a gente está ligado, claro, para ouvir sobre BR-319, é o nosso tema principal sempre, sobre desmatamento, queimadas, sobre a COP também. A gente tem uma montanha de assuntos para tratar com o senhor, mas vamos falar do tema do dia, da agenda do Ministério do Meio Ambiente hoje, aqui em Manaus. Hoje, nesta terça-feira, essa parte a gente faz um ajuste, tá bom? Da agenda do Ministério do Meio Ambiente, nesta terça-feira, aqui em Manaus, que trata sobre o Fundo Amazônia, sobre 17 anos do Fundo Amazônia. Então, eu queria que o senhor destacasse quais são quais as principais vantagens e quais as principais dificuldades do Fundo Amazônia neste momento atual. Olha, Rose, 17 anos do Fundo Amazônia é comemorar 17 anos de uma política pública que foi implementada em 2008, mas trabalhada e construída a partir de 2005, então nós estamos falando de um longo período, 20 anos, desde que a concepção inicial surgiu e que foi possível negociar com as Nações Unidas e com todos os interessados a construção do fundo. Então o fundo, ele se consagra agora, nesses 17 anos, como um mecanismo de financiamento que visa justamente fazer aquilo que todos sempre reclamam ou pedem ou reivindicam, que é apoiar o desenvolvimento sustentável dessa enorme região importantíssima que tem um papel vital para o equilíbrio climático do Brasil e todo o hemisfério sul, toda a região. E, portanto, é uma experiência que tem conseguido trazer recursos diretamente para a ponta, ou seja, levar diretamente para as comunidades, as populações, os produtores que estão aí na linha de frente do enfrentamento do desmatamento, propondo alternativas econômicas sustentáveis para o desenvolvimento dessa região. Portanto, realmente é uma felicidade muito grande verificar que algo que a gente construiu há tanto tempo se consolida, política, né? Aumenta a capacidade, aumenta o número de doadores, o que significa que tem muita credibilidade e está em curso aí com novos editais e novos projetos como os que foram aprovados hoje. O Fundo Amazônia sempre ajudou prefeituras e governos, especialmente no combate do desmatamento. O leque de apoio em outras políticas públicas é grande, mas especialmente o desmatamento a gente pôde perceber durante o governo Bolsonaro, quando alguns países reticentes em fazer as doações suspenderam, congelaram essas doações. Hoje ele tem de novo ele é novamente a engrenagem do combate ao desmatamento, especialmente na Amazônia, mas em outras regiões também. A Amazônia, claro, que ele é Fundo Amazônia, né? Não, ele é o Fundo Amazônia, mas 20% dos recursos existentes no fundo podem apoiar iniciativas em outros biomas. Agora mesmo, nós aprovamos um apoio do Fundo Amazônia para fortalecer a atividade de combate a incêndios no Cerrado e Pantanal, com recursos desse diferencial aí que o fundo já prevê nos seus estatutos. Nós tivemos uma interrupção do Fundo Amazônia no período de 4 anos do governo anterior, porque justamente naquele momento perdeu-se o controle do desmatamento. Então isso é uma coisa muito legal de comentar com aqueles que estão nos ouvindo. O Fundo Amazônia, ele recebe recursos de doação a partir de resultados obtidos. Que resultados são esses? Redução do desmatamento e, por consequência, redução da emissão de gases de efeito estufa, que é
a principal contribuição negativa do desmatamento, além da desagregação social, da pressão sobre povos originários, populações locais. Então, o desmatamento, ele, além de todo o impacto da biodiversidade na estrutura da sociedade local, dos povos indígenas e comunidades tradicionais, ele tem como resultado a emissão de gases de efeito estufa em grande quantidade. Para se ter uma ideia, o Brasil emite atualmente entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa. O país inteiro, em todas as atividades. Geração de energia, transporte, indústria, resíduos sólidos, tudo. Mas no período de 2005 a 2012, quando nós implantamos o Programa de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia e conseguimos reduzir em 83% o desmatamento da Amazônia, o Brasil deixou de emitir 5 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa. Foi considerado, na época, a maior contribuição individual de um país para a Convenção do Clima. Então, observe, 5 bilhões de toneladas equivaleria hoje a 4 anos de emissão de todo o país. Então, observe que relevante isso. A redução do desmatamento, além de todos os benefícios que gera no equilíbrio ambiental local, em todas as questões que nós já conhecemos, diminuição de pressão sobre povos originários e comunidades locais, além disso, contribui para uma redução de emissões muito relevante. Olha, é um dado importante para ser interpretado no nosso público, para o meio político também, a importância do Ministério do Meio Ambiente, né? Algumas vezes, pelas informações que circulam, sobretudo em torno da BR-319, mas também sobre outros grandes empreendimentos, é que o Ministério do Meio Ambiente atrapalha o estado do Amazonas. E aí o Ministério do Meio Ambiente é o principal fomentador, que dá credibilidade também, em função, claro, da imagem da Marina Silva, para que esse fundo possa arrecadar os recursos que ajudam essas prefeituras. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa importância do Ministério do Meio Ambiente para as prefeituras, para os governos do Estado, além do que tem no senso comum, de travar o tempo todo o desenvolvimento dos Estados, que é isso que tem no senso comum em geral sobre o MMA, né? Olha, você traz uma pergunta super importante, que eu agradeço muito, mas que tem duas questões aí embutidas. A primeira questão é em relação à contribuição que o Ministério do Meio Ambiente vem dando, salvo em alguns momentos em que ele deixou de dar contribuição, mas ao longo do tempo ele vem dando essa contribuição, que é no controle do desmatamento. O controle do desmatamento beneficia toda a sociedade local, nacional e internacional. É um ganho para o país, né? Então, quando nós reduzimos o desmatamento e reduzimos a emissão, nós temos mais credibilidade para os nossos produtos no mercado internacional, nós deixamos de receber sanções que impedem e prejudicam a nossa economia e nós conseguimos arrecadar recursos, porque o Fundo Amazônia, no caso, você só recebe recursos por doação de países se reduziu a emissão. Se não reduziu, você não pode receber os recursos. Portanto, é uma consequência da ação do governo, que é de todo o governo, inclusive em parceria com os estados, é bom que se diga, mas capitaneado pelo Ministério do Meio Ambiente, que gera esses resultados, que gera benefícios diretos pela redução do desmatamento e gera a capacidade de arrecadar recursos na comunidade internacional, como nós estamos tendo aí no Fundo Amazônia, com mais de 6 bilhões de reais arrecadados, todos eles dirigidos a investimentos na região. A outra questão é essa pretensa acusação de que o Ministério do Meio Ambiente atrapalha o desenvolvimento porque exige licenciamentos rigorosos de empreendimentos. Essa é uma questão que nós costumamos comentar e responder, Rose, comparando com outros empreendimentos. Vou pegar o caso famoso que todo mundo conhece, que é o da BR-163, que liga Cuiabá a Santarém, no Pará, Mato Grosso, Pará. Então, essa estrada, a duplicação, o asfaltamento dessa estrada, era uma reivindicação muito antiga. E nenhum governo conseguiu fazer. Quando a ministra Marina Silva assumiu o Ministério do Meio Ambiente, no governo do presidente Lula, numa articulação com mais de 15 ministérios, nós fomos capazes de organizar um licenciamento que deu garantias
de que a estrada poderia ser asfaltada sem que virasse uma enorme fonte de degradação e grilagem de terra e desagregação social que normalmente uma estrada mal planejada provoca. E aí o licenciamento foi dado e várias liminares foram tentadas e apresentadas ações civis para cancelar o licenciamento e nenhuma vingou, porque o licenciamento foi bem feito. Outro caso famoso é o da transposição do Rio São Francisco. Todos dizem que a transposição era um projeto desde o Império, né? Pois bem, nunca ninguém conseguiu licenciar aquela obra. Foi licenciada no governo do presidente Lula. Na gestão da Marina Silva? Na gestão da ministra Marina Silva, conosco lá, porque foi feito um licenciamento extremamente criterioso. Foram dezenas de ações para derrubar a licença e nenhuma vigorou, nenhuma vingou. Por quê? Porque a licença foi bem feita. O mesmo caso nas hidrelétricas do Madeira. Agora, você pega hidrelétricas que não foram bem conduzidas, o volume de judicialização, de paralisações de obras, interrupção de processos e mesmo dificuldade da operação de usinas que foram mal licenciadas. O caso da BR-319 é exatamente o mesmo caso. É possível licenciar? Sim, é possível licenciar. Só que é necessário garantir que todas as medidas de organização do território, de governança do território e de destinação das terras públicas que existem e que ainda não foram destinadas, sejam destinadas de forma organizada, se proteja aquela área. Então, nós estamos já, inclusive, Rose, num programa muito firme do governo federal. Existe um grupo de trabalho composto por vários ministérios, Casa Civil liderando na parte política, Ministério do Meio Ambiente na parte executiva, envolvendo transportes, defesa, justiça e segurança pública, desenvolvimento agrário, todos os ministérios diretamente envolvidos, povos indígenas e tal, no sentido de, primeiro, contratar, e já contratamos, estamos na fase final de viabilização do contrato, um estudo de avaliação ambiental estratégica da região da BR-319, mas não é um estudo para daqui a 10 anos, é um estudo para agora, para os próximos 8 meses, para nós termos uma ideia concreta, com base em dados científicos, pesquisa de campo, com os pesquisadores e cientistas da região, que conhecem a região, nos indiquem quais são as principais fragilidades, quais são os principais problemas, onde nós temos que priorizar o que é preciso estruturar para que essa BR não vire um problema. Não vire um problema numa região das mais preservadas da Amazônia. E pior, o problema, na verdade, que o problema ele já existe. Exatamente, você colocou muito bem. Já existe um impacto brutal dessa rodovia, mesmo antes do asfalto. Imagine um asfalto sem os cuidados necessários. E também vamos contratar, por meio de licitação, uma instituição que possa propor um estudo aprofundado da melhor governança no longo prazo. Isso é fundamental, porque hoje o governo do presidente Lula é comprometido com a conservação da Amazônia. E vamos fazer medidas para controlar e impedir que a rodovia se transforme num vetor de destruição. O próximo governo vai ter o mesmo compromisso? Não sabemos. Então é necessário um programa que ultrapasse governos, uma política pública duradoura que garanta que a gestão do território seja mantida para que a estrada possa ser pavimentada, recuperada, como demanda a sociedade local, as lideranças políticas, mas evitando que ela se transforme num vetor de destruição de uma das regiões mais preservadas da Amazônia. Sim. Olha, o que mais a gente tem ouvido os comentários dos ouvintes, dos políticos também, quando foi anunciado o estudo e o prazo desse estudo de 8 meses, que, assim, a meu ver, para o senhor talvez que seja biólogo também, 8 meses é muito pouco até para estudo, né? Mas há aí um entendimento de uma celeridade por parte de vocês que propõem esse estudo, né? Mas no entendimento dessas pessoas é mais um passo para que essa obra não saia. Porque em 8 meses não se sabe o resultado desse estudo e no ano que vem é um ano eleitoral que tem seus prazos em relação ao orçamento, né, não tem previsão orçamentária para que essa obra saia, enfim. O que explicar para essas pessoas que contestam nesse prisma, né? Olha, é simplesmente explicar para todos que estão nos ouvindo e outras pessoas que porventura não estejam nos ouvindo, mas poderão receber essa informação,
É só olhar a licença que existe hoje. Foi dada uma licença prévia no governo anterior, nos últimos dias do governo. A licença não tinha base, ela não tinha a segurança necessária para se manter ativa. O que houve? Ação civil pública. Qual foi a consequência? Derrubaram a licença uma vez, conseguiram recolocar a licença, derrubaram a segunda vez. Está judicializado, isso impediu o início de qualquer obra. Então, esse entendimento por parte de quem está nos ouvindo, eu faço um apelo para que todos pensem nisso. Uma licença bem dada pode demorar um pouco mais, não muito, mas um pouco mais. Né? Mas ela é uma licença definitiva, que vai passar governos. Veja bem, vamos pegar o caso da licença da BR-319. Primeira questão fundamental. Acusam a ministra Marina Silva e a sua equipe de inviabilizar a estrada. Bom, a ministra ficou fora do governo desde 2008. Vários governos se sucederam, inclusive governos que se comprometeram a asfaltar a estrada e não fizeram. Por que não fizeram? Porque não tem compromisso com isso? Não fizeram, porque é complexo. É uma obra que precisa ser muito bem estruturada. O ex-vice-presidente Mourão ficou devendo comer uma boina, né? Em função pois é, e eu tenho certeza que ele, quando afirmou que faria isso que você disse, ele tinha convicção que era fácil fazer, era só emitir um documento. As pessoas acham que licença ambiental é um papel e um carimbo. Não é. A licença ambiental é um estudo aprofundado, com base em ciência, ouvindo todos os afetados, sem exceção, garantindo medidas de prevenção de degradação, de mitigação de danos e de compensação para populações que serão afetadas, mas que esses danos são não controláveis, ou seja, você não consegue evitá-los. Tudo isso pesa na balança no licenciamento. Quando você leva a sério o licenciamento, reúne o que há de melhor no conhecimento científico da região, como nós estamos fazendo na avaliação ambiental estratégica, coloca as melhores expertises na gestão, no planejamento, é possível emitir uma licença que é permanente. Começa nesse governo, continua no próximo governo, sem interrupções judiciais. Esse que é o desafio que as pessoas têm que entender. O barato sai caro e há atalhos que levam a abismos. Vamos fazer certo direito para que isso seja viável. E ainda assim não é garantia de evitar que todas essas questões aconteçam, justamente nos exemplos que o senhor deu aí, as hidrelétricas do Madeira e a BR-163, né? Que aí algumas questões que foram encaminhadas, especialmente na BR-163, não ocorreram, né? Não ocorreram para preservação de várias áreas, e nas hidrelétricas eu penso que faltou alguns tipos de estudos também pelo impacto. Vários pesquisadores indicam que o impacto no Madeira tem mais a ver com as hidrelétricas do que exatamente com o garimpo, que é uma questão também polêmica, mas enfim, são questões que precisam ser aprofundadas. Questões sempre haverá. Sempre haverá. Porque o problema de qualquer obra, qualquer intervenção no meio ambiente tem consequências. Não existe consequência zero para uma atividade dessa magnitude, uma rodovia como a 163, hidrelétrica como a do Madeira. A questão é saber se esses impactos foram previstos e foram trabalhados para mitigá-los ou compensá-los. E isso eu posso te garantir que isso ocorreu. Isso ocorreu de forma muito intensa. Na BR-163, nós tivemos um problema com a implementação do plano BR-163 sustentável, que é justamente o que tem que se evitar agora na 319, que é aquilo que eu falei de um modelo de governança permanente que ultrapasse governos, que vire que nem o Fundo Amazônia, uma política pública que dure, ultrapasse 4 anos de governos específicos e permaneça em benefício da sociedade. Então, justamente o desafio que nós estamos enfrentando, aprendendo com a 163, que foi muito bem feito o licenciamento, muitos ganhos foram obtidos, alguns não foram, algumas questões não foram atendidas como foi planejado, porque houve descontinuidade. E nós queremos garantir agora um processo que tenha continuidade na 319, pela sua importância do ponto de vista de conexão de Manaus ao resto do mundo, ao resto do Brasil, né?
por meio da rodovia, mas que garanta que isso ocorra em harmonia com a conservação desse patrimônio socioambiental fundamental. Muito bom, a gente está aqui na Band News Difusora, entrevistando João Paulo Capobianco, é o secretário executivo do Ministério de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, é o braço direito, como eu disse bem no início, da ministra Marina Silva, e está colocando para a gente, já falamos sobre o Fundo Amazônia, da importância dele para a região, falamos aqui da BR-319, temos aqui um diagnóstico a respeito desse posicionamento do MMA, e vamos falar um pouco de desmatamento, né? Quando o senhor chegou aqui na rádio, fez ali, observou a vista da rádio, que a gente consegue ver o Rio Negro, do outro lado Iranduba. Nesse período, até antes dele, no ano passado, já era bastante fumaça. A gente viu o Iranduba pegar fogo daqui um mês quase, fumaça, enfim, respirando fumaça em tudo que é lugar em Manaus, e em momentos muito mais críticos até, né? Enfim. Eu queria entender o que aconteceu, qual foi a mudança do ano passado, que operações, que alterações, que medidas foram tomadas para que esse mesmo quadro não se repetisse em 2025? Rose, são várias questões. Primeiro, nós temos que reconhecer, e eu tenho dito isso em todos os locais que eu tenho oportunidade de falar, que há uma questão climática que neste ano é mais favorável à nossa conservação, de todos nós, a ação de conservação. Nós tivemos o ano de 2023 com uma seca muito intensa na Amazônia, Cerrado, Pantanal, em toda a região, que continuou no ano de 2024. O ano de 2024 foi o primeiro ano na história das medições da meteorologia mundial em que a temperatura permaneceu o ano todo acima de 1,5 graus em relação ao aumento médio da temperatura em relação ao período pré-industrial. Isso parece muito confuso o que eu disse aqui agora, mas é importante a gente aproveitar essa oportunidade, que temos tantos ouvintes. Porque nós sentimos literalmente na pele o que significa esse 1,5 a mais, né, de temperatura. Aproveitar que você tem um programa com muita audiência para dizer isso. Quer dizer, toda a comunidade científica internacional monitora a temperatura do planeta, que desencadeia os chamados eventos climáticos extremos, chuvas torrenciais repentinas, secas muito prolongadas e todas as consequências disso. O que acontece? A comunidade científica entende que nós temos que controlar o aquecimento global para que ele fique no limite de aumento médio da temperatura em 1,5 graus. Então esse era o que nós chamávamos do nosso parâmetro. Nós não podemos ultrapassar 1,5 graus. Né? Só que em 2024 nós já ultrapassamos. Né? Isso não quer dizer que nós já tenhamos perdido essa batalha, porque ainda há muito... Pode piorar, né? Não, mas pode melhorar também se as ações forem feitas. Né? Você pode olhar pelos dois lados, o copo meio cheio, o copo meio vazio. Acho ótimo você colocar que pode piorar, porque isso exige mais ação, mas essa ação pode melhorar. Na realidade, se não fossem as ações promovidas pela Convenção de Mudança do Clima, que foi assinada aqui no Rio de Janeiro em 92 e vem sendo implementada COP a COP, né, a Conferência das Partes, que vem sendo anuais, se não fosse isso, certamente a temperatura hoje estaria muito acima de 2 graus, que seria um desastre do ponto de vista socioambiental para todos nós. Então o que acontece? Isso significou, esse 1,5 graus, esse aquecimento durante o ano todo, significou uma seca tão extrema. Todos vimos as imagens dos grandes rios da Amazônia transformados em filetes d'água, prejudicando centenas, milhares de pessoas que não conseguiam acessar o rio para transporte de alimentos, inclusive. Então, todo esse drama que a Amazônia sofreu, ela teve uma consequência direta na floresta, que tornou a floresta mais seca. A floresta tropical, historicamente, ao longo de séculos, milênios, ela sempre foi uma floresta úmida. Ela sempre foi uma floresta relativamente imune a incêndio, porque o fogo não prospera pela umidade natural da floresta. Mas com a mudança do clima e ela se tornando mais seca, ela se torna mais suscetível a incêndio. E o problema é que os grileiros de terra, os degradadores, descobriram isso. Então nós tivemos uma proliferação de incêndios criminosos, não só na Amazônia, no Cerrado,
no Pantanal, em São Paulo. Sim, São Paulo toda a assistiu, América Latina, né? Não, o São Paulo assistiu o maior nível de incêndios criminosos que já teve que combater. E olha que é um estado muito bem preparado para fazer frente a uma logística ação. Melhor que a nossa, né? Também, Pois é, né? muito melhor. Então, nós tivemos esse excesso, essa seca muito intensa, os incêndios muito criminosos se multiplicando, e embora o governo tivesse adotado um conjunto de ações muito relevantes, nós não conseguimos segurar essa situação como deveríamos, e tivemos aquela situação que todos nós vimos, assistimos, infelizmente, no ano passado. Este ano, nós iniciamos o ano muito mais bem preparados. Primeiro porque constituímos uma chamada sala de situação no governo federal, que se reúne semanalmente, coordenada pela Casa Civil da Presidência da República, com 10 ministérios e todos os seus órgãos vinculados. Mas são reuniões bastante intensas, onde cada órgão, cada ministério apresenta a estratégia que vai adotar naquela semana, nos próximos 15 dias. Essa é uma organização inédita. Inédita. Foi criada quando se percebeu, o ano passado, em junho, que a situação iria sair do controle. Então foi uma ação muito, muito forte, que minimizou em muito o impacto desses incêndios. Se não fosse essa ação, nós teríamos assistido um quadro muito pior. Só que esta organização permanece, e ela foi reiniciada no início desse ano, com reuniões já periódicas, já com medidas antecipatórias. Nós aumentamos muito os brigadistas do IBAMA e do ICMBio. Fizemos transferência de recursos para os 9 estados da Amazônia. Nós, por meio do Fundo Amazônia, nós aprovamos o ano passado, na sala de situação, a transferência de mais de 400 milhões de reais para os 9 estados da Amazônia se capacitarem, aprimorarem seus corpos de bombeiros para fazer frente aos incêndios florestais. E nós também iniciamos um programa União com Municípios, que hoje foi, inclusive, aprovado, anunciado, a aprovação pelo BNDES do Fundo Amazônia, para apoiar municípios que tenham altos índices de incêndios, para também se prepararem, aprenderem a lidar com a prevenção e terem capacidade de resposta, porque um incêndio lá no início é fácil combater. Depois disso a gente perde o controle. Então, eu diria que nós estamos mais bem preparados, iniciamos ações preventivas muito cedo esse ano, e o clima também tem sido menos radical do ponto de vista de seca. Isso tudo está nos ajudando a ter um ano melhor. Houve mais operações nesse foco maior de incêndio, que sempre fica no sul do Amazonas, porque houve uma reação, né, dos prefeitos. Eles buscaram os políticos do Amazonas, senadores do Amazonas, para ir fazer queixas do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente. Uma divulgação de uma foto com a ministra Gleisi Hoffmann, também a ministra Marina Silva. Mas, no entanto, a gente também vê a consequência da não queimada, da não fumaça nesse período. Então, teve ações mais pontuais nessa região? Sim, o sul do Amazonas, no caso do estado do Amazonas, é a região que mais nos preocupa, porque é onde se concentra o desmatamento, né? Aliás, o estado do Amazonas, segundo a série de dados do DETER, você sabe que o INPE tem 2 sistemas de monitoramento. O PRODES, que dá a taxa anual, mas que nós só vamos saber os dados lá em outubro ou novembro. Mas nós temos o DETER, que dá dados diários, né, para o governo avaliar e agir enquanto a degradação ocorre ou enquanto o incêndio ocorre. E agora nós fechamos uma série, né, que pega de 1º de agosto de 2024 até 31 de julho de 2025, dá 12 meses, e os dados do desmatamento funcionam, não são de janeiro a dezembro como normalmente a gente planeja. Do desmatamento, desde que o INPE implantou o PRODES, que analisa o desmatamento, sempre foi de 1º de agosto de um ano a 31 de julho do ano seguinte. Que é quando aumenta as queimadas. Que é quando você pega tudo. Quando você faz nesse período, você pega a chuva, pega a seca, pega toda a temporada, digamos assim, de impacto sobre a floresta. Acabamos de lançar esse dado. Nesse dado, se não fossem as queimadas do ano passado,
nós teríamos mais uma queda do desmatamento, que a gente chama de corte raso, em 8% em relação à série do ano passado, né? Mas a queimada foi tão intensa que ela elevou esse número. Então, o dado de floresta que colapsou devido aos incêndios muito intensos fez com que o número levasse, na Amazônia como um todo, a um aumento de 4%. Né? Mas, repito, não fosse os incêndios, teríamos uma queda de 8%. De qualquer forma, é o segundo menor índice da série do DETER, e em termos de corte raso, é o menor índice da história do DETER. Então, foram dados muito positivos. O que é o corte raso, para a gente entender de uma forma mais compreensível esses dados a respeito de queimadas e da floresta? Olha, o corte raso é aquilo que convencionalmente se fazia e se faz com a Amazônia. Você corta, derruba a floresta com equipamentos, com motosserra, com tratores, você derruba a floresta, ou seja, você remove a cobertura florestal. É o desmatamento criminoso mesmo. É o desmatamento. Não, às vezes ele pode ser autorizado dentro das normas legais, né? Nós sempre achamos que o desmatamento deve ser evitado de qualquer forma, mas há desmatamentos que são autorizados. Esse desmatamento autorizado, ele está amparado pela legislação. Mas o que significa isso? Você retira a floresta para um outro uso, para pastagem, para plantio de soja, milho, seja o que for. Esse é o corte raso. O outro é o incêndio, que você não corta a floresta, você põe fogo na floresta. Mas a floresta, normalmente, você não consegue destruir uma floresta em um ano de incêndio. O que você faz? Você põe fogo um ano, põe fogo no ano seguinte, põe fogo no terceiro ano, até que chega um ponto que a floresta colapsa e ela desaparece. Então virou um desmatamento, entende? Embora não tenha sido promovido diretamente como corte raso. Ao longo do tempo, como a floresta era menos suscetível a incêndio, o que se fazia na Amazônia era o corte raso. Isso sempre aparecia nos dados. O que era queimado, o que se perdia de floresta por incêndio, variava de 5%, 8%, 10% do total do desmatamento numa região. Este ano que passou, nós tivemos um percentual de mais de 25% de floresta que colapsou por incêndio. Olha a diferença da situação climática. Grave, né? Então, quando você olha o corte raso, que é aquele que a fiscalização consegue identificar rapidamente pelo DETER. Você recebe um alerta, o IBAMA recebe aquilo, tem um corte raso, porque é fácil de verificar na imagem satélite, a floresta é retirada, a equipe chega, autua, embarga, pune. Agora, e o incêndio? Que o sujeito bota ele, desaparece dali, e há uma enorme dificuldade de localizar quem colocou o incêndio. Agora, a novidade que eu queria, desculpa a resposta muito longa, a novidade é que nós iniciamos o ano passado, por meio da sala de situação, e intensificamos esse ano, a ação de investigação da Polícia Federal. Esse é um dado novo, importantíssimo, que vai ter muitas consequências. Por quê? Porque por meio da investigação, a Polícia Federal está chegando naqueles que estão colocando fogo criminosamente na floresta. Já está mais de uma centena de processos em análise, né? E já tem pessoas que foram, inclusive, presas no Pantanal, já foram identificados responsáveis que foram presos, e a ideia é que a gente tenha uma ação muito forte a partir de agora para identificar quem está promovendo o incêndio criminoso para também combater, assim como fazemos com o corte raso. Que a impunidade acaba sendo um estímulo. A resposta foi longa, sim, mas ela é necessária e nos ajuda a compreender que como a política pública precisa se atualizar em função da emergência climática. Não dá mais para combater desmatamento, incêndio da mesma forma que há 10 anos, né? Exatamente. Se a condição do planeta, da natureza mudou, é necessário que a forma também mude, né, de combate a tudo que agride a floresta, que também tem consequência para a gente, para a nossa saúde. Olha, a gente já tem meia hora de entrevista aqui com João Paulo Capobianco, que é o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. A gente ainda tem 2 assuntos, eu vou tentar aqui esticar só um pouquinho para a gente não deixar de ouvi-lo. Ouvimos sobre BR-319, levou bom tempo, queimadas também, porque é um assunto importante para a gente, mas a gente precisa ouvi-lo também sobre o projeto de lei 2159 de 2021, que é chamado por alguns de pele da devastação,
ou o Marco Geral do Licenciamento Ambiental no país. O presidente Lula fez uma avaliação junto com esse grupo de trabalho, com vários ministérios, devolveu ao Congresso com 63 vetos. Houve aí, de certa maneira, uma comemoração por parte dos ambientalistas, né? Eu senti que eles perceberam que, olha, diante de tanto avanço, né, na lei do licenciamento, a gente conseguiu fazer alguma estratégia e me parece que uma questão que é importante também que o Ministério do Meio Ambiente não fez sozinho, né, não fez isolado nesse momento essas estratégias de articulação para tratar do assunto com o Congresso. Esse é um ponto. No entanto, né, além da própria oposição, e o presidente Lula já tem oposição suficiente no Congresso, a gente viu parlamentares se posicionando, são da base, né, são de base de apoio do presidente, mas já se posicionando contra os vetos, pela derrubada. Exemplo disso é o senador Eduardo Braga, líder do MDB. Ontem gravou um vídeo nas redes sociais dele, falando sobre sua emenda relacionada à BR-319, né? A emenda que dispensa, isenta de licenciamento, obras que já possam existir ou que sejam de manutenção. Então, é bem alfaiate para a BR-319, ele mesmo fala a esse respeito, diz que é contra esse veto, que vai dar tudo, né, que ele puder ali no Congresso Nacional para derrubar o veto do presidente Lula. Então, como é que vocês avaliam, nesse momento, a condição do licenciamento da lei em relação a essa relação com o Congresso? Olha, Rose, nós fizemos um movimento que tem sido reconhecido por muitos parlamentares, inclusive pelo próprio relator na Câmara, o relator que levou a aprovação do projeto na Câmara dos Deputados, como uma ação consistente por parte do governo. Há discordâncias em alguns pontos, mas há uma abertura para um diálogo. Esse que foi o nosso propósito, porque nós não vetamos simplesmente. Nós fizemos vetos e apresentamos um projeto de lei que está tramitando em regime de urgência constitucional, propondo ajustes. Então, veja bem, o Congresso propôs que fosse aprovada a licença por adesão e compromisso, a LAC, famosa LAC, que é como um autolicenciamento, ou seja, o empreendedor vai lá, ele informa, a partir de evidentemente, das características daquele empreendimento, ele informa todos os dados, ele agrega tudo que tem que ser agregado no processo e ele recebe um licenciamento praticamente automático, né? Essa foi uma proposta que estava lá. Uhum. O governo poderia ter vetado essa proposta, mas nós não vetamos, nós fizemos. Nós dissemos tudo bem, desde que seja para projetos de baixo potencial poluidor. Pode ser até pequeno e médio porte, mas a questão que é fundamental para o meio ambiente é o potencial poluidor. Então, nós estamos apoiando a LAC, uma iniciativa do Congresso, alguns estados já adotam a LAC, né, mas não é uma legislação ainda em nível nacional, que o Congresso agora fez isso, e nós concordamos e colocamos ali que essa licença sim, mas para baixo potencial poluidor. Isso é uma forma de diálogo com o Congresso. Nós também fizemos ajustes nesse dispositivo que o senador Eduardo Braga colocou. Uhum. Nós concordamos com ele que o empreendimento que tenha sido existente, que já tenha sido implementado, possa receber melhorias, dispensado o licenciamento, desde que ele tenha sido licenciado anteriormente. Então, olha a diferença. Uhum. Rodovias que já foram licenciadas e que necessitam de melhorias e hoje são obrigadas a solicitar uma nova licença, nós concordamos com o Congresso Nacional que não precisa, porque elas já foram licenciadas. Então, ela já tem os seus impactos que já foram medidos. Já tivemos medidas mitigadoras e compensatórias adotadas e agora é possível isso evoluir num sistema muito simplificado. Não precisa de fazer um EIA-RIMA novamente. Mas estradas que nunca foram licenciadas, como é a BR-319, ela não tem uma licença. Ela foi feita sem licença ambiental. Nunca foram estudados os impactos dessa rodovia. Então, neste caso, nós propusemos uma alternativa para os nossos interlocutores, que é a licença ambiental especial, que é a LAI, que nós concordamos, foi uma inovação do Congresso. Que é uma proposta do presidente do Senado. Não, nós concordamos com a LAI,
Porque, de fato, há obras que são estratégicas. A gente reconhece isso. E obras estratégicas precisam ter prioridade. Só que o projeto dizia, muito corretamente, que veio do Congresso, que, para tanto, haveria equipes destinadas para fazer isso. Isso é fundamental, porque você tem uma prioridade, para você cumpri-la, você tem que ter condições. Então, nós concordamos com a ALAI, nós concordamos que ela tem que ter uma equipe destinada especificamente para cuidar dessas obras estratégicas e concordamos com uma coisa que muito complexa, que era um prazo de 12 meses para que o órgão ambiental concluísse o processo após receber todos os estudos necessários, que é muito razoável, né, para um processo dessa dimensão. Então nós propusemos essa alternativa, né? Nós estamos construindo diálogo, Rose, sabe? O governo não vetou simplesmente ignorando o trabalho do Congresso, muito pelo contrário. O governo valorizou muitas das iniciativas do Congresso, simplificação da licença para obras de saneamento, concordamos, apoiamos, e assim outros pontos muito relevantes. Portanto, nós acreditamos, só para concluir, que há uma possibilidade de diálogo, nós queremos dialogar, mostrar os pontos que nós consideramos que deveriam, se for possível, permanecerem nessa proposta, para que a gente tenha um marco legal do licenciamento que não seja judicializado e que os empreendedores possam prosseguir com seus empreendimentos sem serem interrompidos a todo tempo por ações judiciais. Acho que duas questões ficam colocadas que a gente tem que fazer também para o senador Eduardo Braga. Uma é que não quer o licenciamento de jeito nenhum ou não confia nas propostas que o governo está fazendo nesse momento de que a BR-319 vai sair com base, né, nesses critérios de licenciamento. Acho que são essas duas questões que precisam ser colocadas. E também não deixar de considerar que o senador Eduardo Braga é base do governo Lula, né? Então é preciso que a gente compreenda que base é essa, se não confia, ou qual é o problema, se não é confiança, né, em relação ao que está sendo tratado no grupo de trabalho, em relação a esses estudos. O senhor quer colocar mais alguma coisa? Não, só queria dizer que, do ponto de vista legal, não é possível uma obra sem licenciamento, uma obra que nunca foi licenciada, repito, nunca foi licenciada. Não é possível, a lei não permite. Pois é, isso já não precisava desse debate atual, já não existe essa possibilidade. Né? Nós vamos seguir de liminar em liminar. Essa obra ela vai ser muito prejudicada. Eu queria deixar isso claro. Aqueles que defendem essa obra, né, precisam entender que ela ocorrerá e será viável com uma licença bem dada, com base na lei, no rigor que a lei exige. Isso não é uma invenção do Ministério do Meio Ambiente. Isso o próprio Congresso Nacional aprovou, a Constituinte Federal, o próprio Congresso aprovou, antes da Constituinte, a Política Nacional do Meio Ambiente, o próprio Congresso aprovou a Lei Complementar 140, que tratam disso. Nós que estamos no serviço público, eu sou temporário no serviço público, estou de passagem, eu não sou um servidor público de carreira, mas todos aqueles de carreira ou não, como eu, têm que observar o que a lei prevê, e a lei exige que todos os processos ocorram. Isso é o que diz a lei. Não adianta você querer eximir um empreendimento de licença, porque ele vai ferir outros. O que determina que toda obra de impacto tem que ter estudo de impacto ambiental é a Constituição Federal. Não é o Ministério do Meio Ambiente, não é o IBAMA que define isso. Nós estamos apenas seguindo o que é definido na Constituição. Se alguém acha que é possível fazer uma obra que nunca foi licenciada sem licenciamento, então deve propor uma PEC, uma emenda constitucional, que retire da Constituição Federal a obrigação do EIA-RIMA e do licenciamento para obras de impacto. Melhor não dar essa ideia, né, na atual conjuntura. Olha, deu para compreender que o senhor tem um entendimento que essa mediação da política ela está sendo feita, que o MMA nesse momento não está isolada e busca ceder em vários pontos, em articulação com outros ministérios, e que esse diálogo está sendo proposto do ponto de vista até da realidade, né, dos problemas de impasse jurídico de algumas questões. Ainda assim, né, diante do recente histórico, né, do momento atual do Congresso, de impor também algumas derrotas para o presidente Lula, e ele ter colocado 63 vetos, é um número que é um número, digamos assim, que tem um impacto político também nessa correlação de forças, né, da relação do Congresso, enfim.
Então, é possível que haja derrubadas. A gente não sabe por onde, não sabe onde vai perder e onde vai ganhar. Ou se vai só perder também. Imagino que só ganhar na atual conjuntura seria impossível, né? Um sonho meio complicado. Mas qual seria o impacto, na sua opinião, que o senhor fizesse essa avaliação, não só diante de estarmos aí a poucos meses da COP, né? O Brasil sediando a COP na Amazônia e a aprovação de um licenciamento ou de formas de licenciamento como essa que foi proposta pelo Congresso. Esse é um ponto. Para além da COP, os impactos internacionais, a gente viu as ameaças, os problemas econômicos, inclusive para o agro, durante o governo Bolsonaro, quando eles ameaçaram, né, passar por cima de uma série de regramentos, de necessidades do meio ambiente. Qual seria esse impacto internacional também? Olha, o impacto internacional já está colocado, né? Nós já temos a normativas da União Europeia cuja entrada em vigor foi adiada, que diz respeito à proibição da importação de produtos que tenham desmatamento na sua cadeia de produção, né? Então, isso já está colocado. São medidas que outros países estão estudando, China inclusive, próprios Estados Unidos, que querem garantir, por pressão da sua sociedade local, da sociedade nacional nesses países, que exigem que o seu governo atue no sentido de impedir que produtos oriundos, que na sua produção, melhor dizendo, tenham ações danosas ao meio ambiente, entrem no mercado da Europa e desses países. Então, isso já está colocado. O acordo Brasil, Mercosul, União Europeia, tem regras claras em relação a isso, né? Então, o que nós temos que garantir para nós e para o bem da nossa atividade econômica e do nosso comércio internacional? É demonstrar que nós temos uma política séria que trata dos impactos socioambientais de forma correta e demonstrar isso para nós mesmos, mas para os nossos parceiros internacionais. Isso é algo que já está colocado, não é também uma invenção do Ministério do Meio Ambiente, porque o Ministério do Meio Ambiente não tem nem poder para isso. Isso já é um processo que vem de muito tempo de construção em toda a articulação internacional, nas conferências da biodiversidade, nas conferências de mudança do clima, na convenção de desertificação. São medidas que estão sendo tomadas. Então, repito, o nosso propósito é construir com o Parlamento um projeto de lei de licenciamento que seja atualizado, que garanta mais agilidade, que permita processos mais ágeis, mas que sejam baseados no dado científico, na informação técnica científica e garanta que não haverá impacto ambiental. Esse que é o entendimento que nós estamos construindo. Portanto, qualquer ação atabalhoada neste momento, pré-COP, mesmo pós-COP, é um sinal muito ruim que nós deveríamos evitar. Afinal de contas, ao invés de desenvolver o país, pode travar economicamente. E estamos vendo agora, com toda essa situação de tarifas, né, como nós somos impactados por decisões unilaterais, né? Eu não estou discutindo as tarifas impostas nesse momento pelo governo norte-americano pelas suas razões, mas isso pode vir de outras áreas. E aí por razões ambientais. E nós vamos ter que saber mostrar claramente o que é uma tarifa inadequada, que é uma barreira que a gente chama não tarifária na realidade, ou seja, você está usando o argumento de que nós estamos destruindo o meio ambiente para barrar um produto, para atender interesses do exterior, ou que não, nós estamos preservando, nós estamos fazendo de forma correta, portanto essa tarifa não é cabível, essa imposição não pode ocorrer. Para isso nós temos que ter uma legislação clara e nós temos que ter órgãos públicos atuando com firmeza no controle desses impactos ambientais, né? E aí, talvez, sem querer me estender muito, mas eu queria muito aproveitar essa oportunidade para comentar o que eu ouvi recentemente em relação a dois vetos do Presidente da República. O Presidente da República
ele vetou um dispositivo que dizia que uma obra que gera impacto ambiental e que ela impacte um território indígena, os índios só serão ouvidos se a terra indígena já foi decretada e homologada pelo presidente da República. Ou seja, essa era a proposta inicial. Né? É a proposta que veio do Congresso. Que atropela a Constituição. Né? E que nós modificamos por meio do veto, encaminhamos no projeto de lei em regime de urgência constitucional, dizendo não. No momento em que o relatório da FUNAI identifica a presença indígena, esses indígenas precisam ser consultados. Essa foi a mudança que houve. Aí, ao mesmo tempo, nós vetamos um outro dispositivo que dizia o seguinte: para dispensar um implemento agropecuário, basta ter a inscrição no CAR, mesmo não analisado. Ou seja, eu inscrevi no CAR, eu já posso ter dispensa. O que nós temos? Não. O seu CAR tem que estar analisado pelo poder público, do Estado principalmente, que é o caso, para verificar se de fato as informações ali são corretas e se você está adimplente do ponto de vista ambiental. Bom, concluindo, um deputado disse que isso que nós fizemos com o CAR é inaceitável, porque nós estamos penalizando o produtor rural que já fez a inscrição, mas o Estado está sendo moroso em fazer a avaliação, e nós não podemos penalizar o produtor rural porque o Estado é incompetente ou moroso na avaliação. Direcionar a emenda para estruturar. Não, mas veja bem, olha só a contradição. Então, para o produtor rural, vale o argumento que o Estado é moroso, que não pode punir o produtor rural. Então, tem que ser caro de qualquer jeito. Para os indígenas, que uma vez identificado pela FUNAI, demora anos, às vezes 10 anos ou mais, até chegar no decreto final, para eles a morosidade do Estado não conta, entende? Então, para os produtores rurais, eu não aceito a morosidade do Estado. Para os povos indígenas, eu aceito a morosidade, e mesmo que tenha indígenas identificados, mesmo que nós todos saibamos que eles estão lá, eles não serão ouvidos simplesmente porque o governo demorou para assinar o decreto de homologação. Então, observe como são dois pesos, duas medidas sendo aplicadas pelo mesmo parlamentar nesse momento. E com toda essa legislação ainda não alterada, nós temos um exemplo clássico disso, né? Em Altazes, na terra indígena, na aldeia Soares, na terra indígena Mura, em que eles não foram ouvidos, há empreendimentos já instalados, licenças ambientais no órgão estadual, no IPAAM, e no entendimento das pessoas que judicializaram a questão e dos próprios indígenas, uma omissão do IBAMA. Na gestão passada do presidente Bolsonaro, foi consultado judicialmente e disse que não tinha ali a sua influência, né, quando tem uma terra indígena reivindicando sua demarcação há mais de 20 anos. Então, a questão é complexa, é longa. Eu vou priorizar, nesse momento, uma pergunta. Vamos perguntar para o Pará, ouvir um pouquinho uma pergunta do Heraldo Paulino, é um jornalista do Carta Amazônia, um órgão independente de jornalismo lá no estado do Pará, e a gente vai terminar já para falar também de COP, porque a sua assessoria já está apressando, está segurando o seu avião também para o retorno em Brasília. Então vamos lá, vamos colocar aqui o fone para ouvir o Heraldo Paulino. Olá, eu sou Heraldo Paulino, falo aqui de Belém do Pará, sou da agência Carta Amazônia. Gostaria de saudar de uma forma especial o Rosiane, o secretário, quem nos ouve, quem nos assiste, e gostaria de trazer para a pauta obras polêmicas e as gestões petistas, que são gestões historicamente reconhecidas pelo trabalho aí socioambiental, redução de desmatamento e outros avanços inegáveis, mas ao mesmo tempo também são gestões associadas a obras que, por exemplo, no caso de Belo Monte, não avançou durante a ditadura militar e avançou na gestão petista. Nós temos aqui para a Amazônia obras consideradas muito polêmicas, né? Que, como a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, nós temos a derrocagem do Pedral do Lourenço aqui no Pará, temos a própria Belo San, né? Uma mineradora que está prevista para ser instalada na Volta Grande, região já atingida por Belo Monte, e nós temos aí a gestão aparentemente a favor da implantação dessas obras. Gostaria que o secretário comentasse a respeito dessa polêmica, né, que envolve essas gestões do PT, que tem um lado, né, de reconhecimento da agenda socioambiental e, ao mesmo tempo, acabam sendo manchadas aí na sua biografia por obras
consideradas desastrosas, né, do ponto de vista socioambiental. Tem algumas polêmicas também no estado do Pará, como relata aí o Heraldo Paulino, e esse período que caminha para a COP também. Vamos chegar na COP com essas questões todas. Eu não sei se você consegue resumir isso para a gente num tempo razoável. Eu consigo resumir da seguinte forma. Bom, primeiro eu concordo com as questões que são polêmicas, obras que trazem muitos impactos, há muitas críticas, muitos entendimentos de que elas deveriam ser evitadas. Agora, é importante esclarecer o papel do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e do IBAMA, no caso, o seu órgão licenciador. O Ministério do Meio Ambiente, ele não é chamado a concordar ou discordar de uma prioridade de governo. Ele pode opinar sobre uma prioridade de governo, mas não cabe ao Ministério do Meio Ambiente decidir o que é prioritário e o que não é prioritário. O que cabe ao Ministério do Meio Ambiente? Garantir que o licenciamento observe todas as exigências socioambientais previstas na legislação com base na melhor ciência disponível. É isso que cabe ao Ministério do Meio Ambiente. Então, quando se coloca essa contradição, é necessário colocar essa contradição para a sociedade e para o governo como um todo, né? Não compete ao Ministério, digamos assim, utilizar mecanismos não institucionais para barrar empreendimentos que ele discorde. Repito, o papel do Ministério é garantir que o licenciamento ocorra da forma correta, que o impacto seja o menor possível e também de dizer que se o impacto for irreversível, dizer que essa licença não pode ser dada. E nós fizemos isso muitas vezes. O Ministério do Meio Ambiente, na realidade o IBAMA, que é o órgão licenciador, que tem autonomia institucional, já negou muitas licenças ao longo da sua trajetória. Muitas licenças de obras foram negadas, porque o impacto ambiental não era mitigável nem compensável. Então a lei diz, não pode emitir a licença. Então, é nesse sentido que eu gostaria que fosse entendida. No caso do petróleo, por exemplo, o espaço onde o Ministério do Meio Ambiente coloca a sua posição, defende a sua posição, é no Conselho Nacional de Política Energética, né? Mas uma vez aprovado no Conselho determinado empreendimento, ele deve ser objeto de estudos de impacto ambiental, que aí sim são remetidos ao IBAMA para análise, que dará o cumprimento adequado da legislação socioambiental existente. Muito bom. E mais um esclarecimento sobre a posição do Ministério do Meio Ambiente não é resumida a boa e má vontade política, né? É, sobretudo, um critério técnico. Exatamente. Né? Bom, e aí eu queria que o senhor terminasse aqui a nossa entrevista falando um pouco das expectativas da COP. Tem uma série de polêmicas da COP, enfim, a questão das acomodações, da logística, elas tomaram conta realmente do debate público, mas hoje mesmo eu vi uma matéria publicada na Folha de São Paulo, já era um técnico do Ministério da Fazenda, que também ajuda em debates paralelos, né, falando sobre ali uma agenda que cria um fundo permanente, que não seja mais só de doação, como é o caso do Fundo Amazônia, uma articulação que torne de uma forma diferenciada o crédito de carbono, enfim, para que haja ganhos, digamos, no sentido dos países que emitem menos, mas que acabam sendo mais prejudicados. Esse é um ponto. E aí tem também todo o debate sobre as metas climáticas, né? Como é que o Brasil lida com esse momento agora, que já está bem próximo da realização da conferência? Olha, o Brasil lida com a conferência, a COP30, com uma enorme responsabilidade e com uma certeza de que esta COP, ela é uma COP decisiva. Por que ela é uma COP decisiva? Porque é necessário colocar em prática um conjunto muito grande de decisões que já foram tomadas em outras COPs. É o que nós estamos chamando de COP da ação, né? Onde nós sejamos capazes, sob liderança não só do Brasil, evidentemente, de vários países que estão trabalhando nessa direção conosco, mas sob a responsabilidade nesse momento do Brasil, porque ele preside, ele que cedia a COP, então tem um papel relevante nessa chamada do que nós estamos cunhando de mutirão pela ação,
é justamente de tirar do papel. Quais são as questões centrais que nós temos que tirar do papel? A questão do financiamento. Já foi estimado, os estudos já mostram que é necessário investimentos de 1,3 trilhão de dólares para apoiar os países pobres em desenvolvimento a se adaptarem, a superarem as dificuldades da transição ecológica para os seus territórios. Esse é um ponto que nós queremos avançar nessa agenda. Já foi definido na COP28, após o balanço geral que foi feito de todas as ações das COPs, foi definido que nós precisamos ações concretas para triplicar o uso de energias renováveis. Como é que nós vamos construir esse caminho? Quais são os principais gargalos e as ações que nós temos que assumir conjuntamente para avançar nisso? Foi definido que é necessário duplicar a eficiência energética para que a gente reduza o uso de insumos, gerando mais energia com menos consumo. Qual é o mapa do caminho para isso? Foi definido o Transitional Way, que é sair do uso, reduzir e deixar de usar combustíveis fósseis. Como é que nós construímos um mapa do caminho que tenha um horizonte claro? Como é que a gente constrói os compromissos para chegar nisso? E também com o desmatamento, a mesma coisa. Como é que a gente cria um mecanismo e uma negociação firme com metas e etapas claras para chegar ao fim do desmatamento no menor prazo possível? Então, são desafios colocados perante a Convenção do Clima, que envolve também a justiça climática, que é muito importante. Nós não podemos tomar decisões que agravem as diferenças, as desigualdades. Nós precisamos cuidar daqueles mais impactados primeiro. Eles é que tem que estar na linha da prioridade. Então, é essa que nós estamos nos colocando, essa é a missão que nós estamos nos colocando. De fato, fazer uma virada de chave. Chega de negociações. Claro que algumas negociações serão necessárias, mas chega de grandes negociações e vamos à prática com mapas claros de ação, com cronograma, com planejamento, com metas, para que a gente possa, de fato, superar os desafios da mudança do clima que estão aí, batendo a nossa porta. E se nós não virarmos a chave, nós estamos comprometendo o futuro da humanidade de forma absolutamente decisiva. Esse vai ser o legado da COP no Brasil, na sua opinião? A COP que... Porque são planejamentos que podem ocorrer independente de um entendimento, de um denominador comum em relação a essa meta climática, temperatura, enfim, das emissões. Reafirmar os compromissos e partir para a decisão sobre quais são os mecanismos para pôr tudo isso em prática, que a gente possa ver resultados no menor prazo possível. Muito bom. Então, olha, a gente fez 1 hora de entrevista, o combinado era 30 minutos, mas foi excelente o conteúdo. Eu tenho certeza que o ouvinte da Band News Difusora saiu diferente, né, dos esclarecimentos que a gente teve aqui do secretário-geral, do secretário executivo do Ministério de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, João Paulo Capobianco, aqui com a gente no estúdio da Band News. Muito obrigada a sua presença, agradecer também a presença do Joel Araújo, que é o superintendente do IBAMA aqui no Amazonas, está acompanhando a entrevista. Espero que ele venha aqui também com a gente, um balanço do IBAMA aqui no Amazonas também, e eu deixo as suas considerações finais. Obrigada por essa entrevista. Olha, eu super agradeço, Rose, essa entrevista super agradável, super profunda. É muito raro a gente ter oportunidades para discutir com um pouco mais de profundidade esses assuntos, né? Então, você propiciou essa possibilidade, eu agradeço muito, estamos sempre à disposição para falar com você, com todo o seu público, porque realmente nós temos que esclarecer, né? E eu termino aqui deixando um desafio para o povo do Amazonas, os manauaras que nos escutam, que é reverter, né, o desmatamento no estado do Amazonas. Você vê, nós tivemos, pegando todos os estados, agora os principais estados, pegando os dados de desmatamento, certo. Nós tivemos 2 estados que aumentaram o desmatamento nesse período de 1º de agosto a 31 de julho de 2025. 1º de agosto de 24 a 31 de 25. Um estado foi o Mato Grosso, que aumentou em 74%, foi realmente muito grave, muito em função de queimadas, mas infelizmente também o Amazonas, que aumentou em 3%, sendo que quase tudo foi corte raso. Né? Ou seja, tem uma janela de oportunidade para o Amazonas recuperar isso
continuar reduzindo o desmatamento como vinha fazendo nos anos anteriores, para que a gente chegue ao desmatamento zero em 2030. Então, agradeço muito a possibilidade de estar com você aqui, a oportunidade, e conte comigo sempre e com toda a equipe do Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigada. Já fica o desafio para o Joel voltar aqui e explicar como é que a população consegue cooperar com isso, né, em ações práticas, mas também em ações políticas de pressão. A gente traz o Joel, política no sentido não partidário, mas cobrar, né, os parlamentares que não incentivem determinadas ações e tudo mais. Então é isso, gente. Essa entrevista fica na íntegra no YouTube e até a próxima.